Fala galera, bom dia. Vou fazer uma abordagem hoje sobre preenchimento labial, queridinho da galera. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho de algumas dicas que me ajudam bastante no consultório quando o assunto é preenchimento labial. Muitas pacientes sempre nos procuram a fim de melhorar contorno, melhorar volume, né? E como todo paciente que é leigo, a sua expectativa ela sempre é a melhor possível, né? Então algumas pacientes vêm com aqueles prints daqueles lábios bem contornados, bem volumosos. É claro que eu tenho percebido que a busca por lábios mais naturais ela tem aumentado bastante, mas como que é a minha conduta clínica, como que é a minha abordagem quando se trata de preenchimento labial? O que eu percebi nesse tempo de trabalho é que o conceito de beleza ele é muito relativo e às vezes o que é belo para nós não é para o paciente. Então, primeira coisa que é extremamente importante, você identificar o que ou quais características o paciente gosta e quais ele não gosta, porque existem vários tipos de lábio, vários tipos de características. E quando eu faço essa pergunta para o paciente, às vezes ele não consegue responder. Então o que eu sempre faço? Eu tenho um álbum, eu sempre monto um álbum, ou eu deixo ele salvo no meu e-mail, se eu for atender algum consultório que eu possa utilizar o computador, eu deixo salvo no meu celular, que tem vários lábios dos quais eu já fiz. E eu peço para que o paciente ele olhe, eu vou falar, ó, eu não vou fazer o seu lábio igual a esse lábio, mas eu gostaria de entender o que é bonito para você. Então alguns pacientes falam assim, olha, eu gosto desse lábio. Aí eu falo, o que você gostou nele? Ah, eu gostei que o arquinho ele é desenhadinho, eu gostei que a parte de baixo ela é um pouquinho maior do que a parte de cima, eu gostei dessa marquinha que fica no meio, ou eu não gostei. Eu já tive pacientes que relatam que preferem o lábio superior maior do que o inferior. Algumas pacientes que gostam o volume mais centralizado, eu até brinco, eu falo assim, nesse formato de coraçãozinho. Pacientes que gostam do volume mais lateralizado. Então, quando nós identificamos essas características, nós conseguimos direcionar e personalizar o nosso resultado. Porque já aconteceu comigo uma situação que o paciente chegou, eu fiz a avaliação e eu não fiz essa busca sobre essas características. E quando eu finalizei o procedimento, para mim, o lábio estava lindo, maravilhoso. Eu falei, caramba, que lábio sensacional que eu acabei de fazer. Só que o paciente pegou o espelho e falou assim, poxa, doutor, não ficou do jeito que eu queria. E eu fiquei sério. E ela falou, sério, que eu não gosto dessa parte de baixo maior. Eu preferia que o volume ficasse mais no centro. E aí eu falei, realmente o melhor caminho a seguir é identificar o que o paciente gosta e o que ele não gosta, para que você não caia nessa cilada, porque senão vai ficar você de um lado falando que tá bonito e ela de um lado falando que não gostou. E nessa situação o paciente sempre tem razão, né? Então sempre identifique o que o paciente gosta. Segundo ponto, clareza no seu plano de tratamento. Quando eu digo clareza, é para você identificar as limitações do paciente. Tem paciente que tem um lábio muito fino, que não tem o arco muito bem definido. Infelizmente, em uma única sessão, não é possível você conseguir melhorar essa situação. Então, eu sempre explico ao paciente, o seu lábio deve ser feito através de sessões. Por quê? Primeiro, ele não tem quantidade de tecido suficiente para atingir a sua expectativa. Então seria a mesma coisa de tentar encher uma garrafa de 500 ml com 2 litros. Ele não vai suportar. Então pode ocorrer migração de produto para o buço, né, para a parte molhada, a parte interna do lábio. E a estética ela vai ficar comprometida. Então nós precisaremos fazer o seu lábio em sessões. De quanto em quanto tempo, mais ou menos? Eu costumo aguardar 60 dias, porque nesses 60 dias o ácido hialurônico colocado na primeira sessão ele já estabilizou, nós ganhamos um pouco mais de elasticidade de tecido, o lábio vai estar hidratado por conta do ácido que a gente já colocou, e aí nós vamos construindo esse lábio gradativamente, é igual malhar, é igual praticar exercício.
Se você for na academia e se matar em um dia, tu não vai crescer. Você tem que malhar constantemente. E aí você vai aumentando a sua musculatura e por aí vai. Assim como qualquer outro tipo de situação parecida. Beleza? Terceiro ponto a ser muito bem esclarecido. O lábio, quando nós fazemos o preenchimento, assim como qualquer outra estrutura facial, ela não é exata. O procedimento ele não é matemático. Não é do jeito que a gente fez ali que acabou que ele vai ficar. Então a gente vai ter um aumento volumétrico agudo, que nós chamamos de edema, por conta do trauma feito e por conta da aplicação do ácido. Então aquele resultado imediato e até 5 dias após o procedimento é um resultado da junção entre edema, que é inchaço, e volume do produto, certo? Então eu até brinco que existem 3 fases na qual o paciente vai passar. A fase inicial, que ela está assustada por conta daquele aumento volumétrico. A partir do 7º dia ao 10º dia, ela está amando, está fazendo selfie, está com o seu batom, está mandando foto para as amigas. E a partir do 15º dia, a frustração, porque o lábio diminuiu bastante. Então, eu sempre costumo empoderar meu paciente em relação a isso, porque ela vai ter esse aumento volumétrico inicial e ele vai reduzir após o edema e até 60 dias ele ainda diminui. Então, eu escuto muito isso. Poxa, doutor, eu fiz o preenchimento, ficou bom nos primeiros 15 dias, mas depois de 2 meses parece que minha boca sumiu. Mas ela não sumiu, a depender da quantidade de produto. Então, eu sempre inicio com 1 ml de produto. É um protocolo padrão que eu tenho, porque o paciente, a paciente ou o paciente, ele pode ter uma noção do que seria o seu lábio com 2 ml quando o processo inflamatório está ativo. E se ele gostar do lábio naquele volume que ficou, ele pode colocar mais. Se ele não gostar, ele mantém aquele volume e vai ficar legal até chegar o momento que ela sentir que há necessidade de fazer um novo procedimento, certo? Terceiro ponto, explicar que o lábio ele vai ficar com hematomas. Hematomas são os roxinhos. O lábio é uma estrutura extremamente vascularizada. Então, por mais que sejamos delicados no nosso procedimento, utilizemos cânula, eu basicamente faço com cânula, mas nada contra quem faz com agulha, eu não tenho esse domínio, mas mesmo que a técnica seja muito bem executada, não deixa de ser um trauma. E existem microvasos que podem ficar roxinhos ou não, certo? Além disso, podem ocorrer formações de grânulos de ácido hialurônico. O ácido ele é composto por cristais que se atraem. Quando a gente tem o processo inflamatório, existe um espaçamento tecidual na qual naquela movimentação labial, porque nós não paramos de falar, de sorrir, de mastigar, de beijar, pode ser que essa pequena pressão faça com que esses ácidos se unam e formem pequenos grânulos, pequenas bolinhas. Essas bolinhas elas não vão trazer malefício ao paciente, porém, se elas comprometem a estética, eu acabo explicando que com 15 dias normalmente, nós faremos uma massagem para que esses cristais sejam dissolvidos. Caso a consistência deles seja muito rígida, às vezes é necessário até aplicar um pouquinho de uma enzima que se chama hialuronidase para deixar ele mais solúvel. Eu aplico a enzima numa diluição maior para que o preenchimento, a escultura não seja afetada, e aí nós fazemos a homogeneização desses cristais. Uma dica que eu dou: eu nunca peço meu paciente para massagear o lábio antes do 7º dia, porque nós temos um aumento volumétrico causado pelo edema e o paciente ele não vai conseguir atingir o ácido precisamente. O paciente, além disso, ele não sabe como apertar, por mais que você o oriente e tudo mais, pode ser que ele desloque esse ácido hialurônico para uma região que a gente não quer. Quando o edema passar, essa escultura labial vai ficar comprometida. Mais uma dica: explicar que é possível que após o processo inflamatório ocorram assimetrias. Às vezes, na hora que você está fazendo ali, o lábio inchou um pouquinho mais de um lado do que o outro,
Você completou com ácido hialurônico, o paciente vai falar assim, ó, doutor, na hora que eu vou passar o batom, parece que esse ladinho tá menor que esse. É possível acontecer, ninguém acerta 100%, então é muito importante você orientar o paciente sobre a importância do retorno com 15 dias e com 60 dias para refinamento do tratamento. Então é muito comum o paciente chegar, doutor, estou chegando aqui, mas eu viajo hoje para não sei onde e eu não tenho condição de voltar no retorno. Explique a ela sobre a importância disso, porque lá na frente pode te dar dor de cabeça. Beleza? Então fica essa dica para vocês. Sempre analisar as características que o paciente gosta para definir o seu plano de tratamento, orientar sobre processos inflamatórios e edemas que podem acontecer, orientar sobre possíveis assimetrias, formação de grânulos e sobre a importância dos retornos. Espero que essa dica tenha gerado valor para vocês, beleza? Meu grande abraço aqui, tenha um ótimo dia, viva a RUF!